Olá, gente. Nós vamos resolver uma questão aqui para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental. São professores que fazem pedagogia, certo? Ou normal, superior. São professores que estarão habilitados a dar aula no ensino fundamental, nos anos iniciais, ou até na educação infantil. Essa questão ela caiu no município do Rio de Janeiro, mas o conteúdo, observando o conteúdo, por exemplo, da prova de Mangaratiba, que vai haver prova para professores dos anos iniciais, é exatamente o conteúdo que envolve essa questão, por exemplo. Então, essa questão, ela trata de uma figura, é um conteúdo que envolve a geometria espacial e os elementos que compõem, vão ser componentes dessa figura geométrica, tridimensional. Então, veja, isso aqui é um prisma, veja que ele diz que isso aqui é uma caixa, uma embalagem de pizza, então você faz uma reflexão, imagina uma embalagem de pizza, que todos nós conhecemos. Se você olhar por cima, e você contar exatamente esse segmento aqui, ó, esse, o que compõe o tampão, certo? Que esses segmentos aqui, ó, cada segmento desse, no prisma, ele é chamado de aresta. Então, isso aqui é uma aresta. Então, quando você olha de cima e você vê esses segmentos, que são arestas, existem 8 arestas. Então, 8 arestas, a parte de cima, a parte de baixo é exatamente igual, tem 8 arestas, e por isso 8 vem aí de octogonal, refere-se a 8. Então, voltando ao que nós precisamos aqui perceber ou conhecer, são exatamente os componentes dessa figura. Até aqui eu já ia começando a colocar, mas veja, eu tenho arestas, eu tenho vértices e tenho as chamadas faces. O que consiste as faces? As faces são exatamente essas superfícies planas que compõem essa caixa ou essa embalagem. Então existe uma superfície plana, que é o tampão de cima, existe o tampão de baixo. Veja que na lateral, você tem essas faces, são 8 faces que estão dando fechamento da caixa. Então, tudo isso aqui são faces, certo? O que são vértices? Vértices são esses pontos. Primeiro, vamos ver o que são arestas. Arestas são esses segmentos que fazem a interseção de duas faces. Por exemplo, aqui existe uma face, a vertical, e aqui a face do tampão de cima. Então, existe aqui uma quina, vamos chamar assim, que é a aresta. Então, essa linha aqui, que é a interseção dessa face com essa linha aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta. Então, arestas são essas linhas, certo? E os vértices são a interseção dessas arestas. Então, esses pontinhos aqui, cada pontinho desse, que é a interseção das arestas, ele é chamado de vértice. Observe que aqui você está vendo essas faces laterais, mas lá atrás, pelo desenho, como você está vendo a caixa de frente, essas faces aqui ficaram escondidas. Isso, de certa forma, dificulta a visualização das arestas, dos vértices, das faces, porque ela
Você não está vendo lá, mas você tem que entender que aqui existe uma face, aqui existe uma face, aqui existe uma face, certo? Então, o que está lá por trás. Muito bem. Então, esses são os componentes. Antes, eu quero colocar que existe uma relação entre, muito interessante, né, que vocês que vão fazer essa prova, para esse conteúdo aqui, vocês têm que ter esse conhecimento que eu estou colocando, mas também gravar uma forma que é o número de arestas mais 2 é igual ao número de faces mais vértices. Eu vou explicar, de certa forma, por que isso aqui é importante. Tá? Só vou resolver a questão, depois eu volto ali. Nessa questão, nós não precisamos usar a fórmula. Mas pode haver uma situação que seja interessante, o uso da fórmula facilita a questão. Mas vamos lá. Ele quer saber quantas arestas nós temos. Ora, veja, contar as arestas é você contar exatamente esses segmentos, né, que estão aqui. Se você contar assim, ó, contando os que estão na caixa de cima, no tampão de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem 8. Agora conta a parte de baixo. Você sabe que isso aqui tem 8 arestas aqui, ó, embaixo. Tanto embaixo quanto em cima. Então, na realidade, você vai dobrar. Porque a mesma quantidade aqui de arestas na parte da base superior é a mesma quantidade de arestas da base inferior. Então, você dobra. A mesma quantidade, sempre que você tiver um prisma, a mesma quantidade de arestas que está na parte superior, chamada base superior, é a mesma quantidade da base inferior. Só não precisa contar. Mas, agora você vai contar as arestas que vão compor as faces laterais. Então, vamos começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui escondido, existe 1, 5, 6, aqui 7 e aqui 8. Então, nós começamos daqui, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8. Então, quantas arestas nós temos? 8 mais 8 mais 8 é 3 vezes 8, dá 24 arestas. Então, a resposta da questão é a letra C. Então, veja qual é a proposta do exercício. Saber, né, se aquele professor que está se propondo aí no concurso, fazer o concurso, ele tem conhecimento, por exemplo, do que é na figura geométrica sólida aqui, o que significa arestas. Aresta. Muito bem. Agora, vamos imaginar, gente, que ele quisesse saber o número de vértices. Ele podia perguntar, em vez de arestas, ele podia perguntar quantos vértices tem essa caixa aí de papelão, embalagem de papelão, mas de pizza, não é isso? Que é um prisma ortogonal. Então, veja que contar os vértices é você contar esse cara, e contar esses pontinhos, tá? Esses pontinhos aqui. Contar esses pontinhos, né? Você pode estar contando 1, 2, começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui vai ter 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você tem 16 vértices. Qual é a quantidade de vértices? 16. Né? Que são exatamente esses pontos que vão ser a interseção das arestas. Então, você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui sempre tem 2, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Então você tem 16 vértices. E faces, né? Se fosse perguntar quantas faces, né? Você vai contar o número de faces. Existe uma face superior, que é o tampão de cima, existe uma face inferior, que é o tampão de baixo, então ali eu tenho duas. Veja que agora as faces laterais. Vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 faces, evidente, porque isso aqui é um octógono, são 8 faces. Então, a quantidade de faces laterais é a quantidade de lados que tem aqui essa base superior. Então, isso aqui tem 8, né, lados, tem que ter faces laterais 8, mas não esquecendo que existe um em cima e um embaixo, a caixa de papelão fechada. Tá? Então, você tem 8 mais 2 dá 10. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja uma relação onde, se o número de arestas é 24, se eu somar 2, eu tenho exatamente o número de vértices, mais 10. Veja que eu tenho 24 mais 2, 26, e aqui eu tenho 26. O que eu quero dizer é que essa relação, né, muitas vezes, se ele perguntasse, quantos vértices tem? Ele pode estar fazendo a pergunta solicitando o número de vértices, de aresta e de faces. Então, se for pedido tudo e você precisar realmente de determinar tudo olhando aqui, você pode estar verificando se a tua resposta está correta, olhando ou substituindo o número de arestas, o número de faces, o número de vértices. Então, é apenas uma questão, né, para poder aqui exceder aqui o conhecimento de vocês. Muito bem, gente, está aí uma questão do ensino fundamental nas iniciais. E falando aqui para vocês, nós estamos promovendo um curso preparatório, né, também para professores do ensino fundamental dos anos iniciais, para os concursos de Mangaratiba e para os concursos de Mangaratiba e de Nilópolis. Gente, obrigado e um grande abraço. Qualquer coisa, qualquer informação que precise, está aqui no meu zap, né, 21 996 18 18 22, professor Alzir. Obrigado.